Talvez você não saiba disso, mas existem 3 inimigos que fazem você ficar mais longe das suas metas. Pois é, tem 3 inimigos aí que rodeiam a sua vida, que rodeiam a sua produtividade, mas você nem percebe quem são. Mas nesse vídeo eu vou revelar o antídoto para derrotar cada um deles e eu não estou sozinho. Estou com 4 livros aqui que vão nos guiar nesses ensinamentos aí para deixar a gente mais próximo dos nossos objetivos. Bora lá! E já deixa o like aqui no vídeo para que esse vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas consigam ser ajudadas através dele. É o seguinte, tem 3 coisas, tem 3 inimigos aí invisíveis que faz a gente ficar longe das nossas metas. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já colocaram algum projeto para rodar, já colocaram alguma meta, principalmente de começo do ano, mas após os primeiros passos você acaba desistindo. Você começa uma caminhada todo motivado, todo empolgado para colocar todos os objetivos em prática. Você pode até começar, mas logo no começo você meio que já desiste. E isso faz com que a gente até se sinta mal, né? A gente muitas vezes se sente culpado, acha que nunca vai ter jeito, se sente mal, se sente uma pessoa que nunca vai conseguir realizar nada. Mas aí passa alguns dias, você renova a sua energia, começa um novo projeto e para. Isso acontece por motivos externos, não tem nada a ver com você. E eu descobri isso porque eu passava muito por isso. Eu era uma pessoa que queria colocar muitas coisas em prática e eu percebi que eu falhava. E eu falei, cara, o jeito mais fácil, mais rápido e barato de obter conhecimento para tentar remediar isso é através dos livros. E quando você começa a ler determinados livros, você descobre o porquê de muitas coisas. E dentro dessas descobertas, eu descobri que existem 3 coisas, 3 inimigos invisíveis que rodeiam a gente o tempo todo. A gente não consegue enxergar, mas nesse vídeo hoje esses inimigos vão se tornar visíveis para você. E o primeiro deles é a questão da gente achar que nós somos super-homens. Existe até um termo chamado Síndrome do Super-Homem que diz o seguinte, que a humanidade cada vez mais acha que ela tem superpoderes para conseguir realizar tudo que ela quer. Quando você se sente com a síndrome do super-homem, você vira uma pessoa determinada a colocar vários projetos em andamento. Vários. Por quê? Porque você sabe que, pô, cara, o dia tem 24 horas, né? E aí eu durmo 8 horas, 7 horas, sobra 17. Pô, com 17, 16 horas eu consigo fazer muita coisa. Um ano tem 365 dias. Cara, é coisa pra caramba. Então a gente meio que superestima a nossa habilidade de conseguir aproveitar aquele tempo. Isso aconteceu comigo há mais ou menos uns 3 anos atrás. Eu comecei a trabalhar com internet e eu tinha 2 e-commerces na época. Eram 2 sites, um de moda pet e o outro de moda masculina. E aí eu estava ali animado, estava estudando como que funciona a internet, fazendo vários cursos. Falei, cara, eu vou aproveitar e vou fazer mais uma coisa. Eu vou criar uma rede social que fala sobre livro, que é justamente essa rede social na qual eu falo com você nesse momento. E além disso, eu trabalhava. Eu tinha um emprego, eu era um CLT, trabalhava 8 a 9 horas por dia como gerente. Não era qualquer cargo, era um cargo que tinha uma certa responsabilidade, que demandava tempo. Ou seja, eu estava tocando 4 coisas em paralelo na minha vida. 2 e-commerces, uma rede social para mais para frente, quem sabe, fazer um infoproduto e o meu trabalho das 8 às 6, das 9 às 6. Então, basicamente, qual que era meu raciocínio? Pô, cara, eu trabalho das 9 às 6, de manhã eu acordo umas 6h30, consigo ali fazer minhas coisas, focar em um dos e-commerces. E os outros 2 projetos eu cuido depois do trabalho. Eu acabo 6, 6h30, começo umas 8. Das 8 às 11 da noite eu foco nisso. E ainda tem o final de semana, ainda tem mais 48 horas aí que eu posso tocar isso. Ou seja, quando você coloca na teoria toda a sua estratégia de gestão de tempo, tudo fica muito lindo. Você encontra tempo para fazer isso. Mas a questão é, esse tempo que você encontra, você só conseguiria lidar com ele se você fosse um robô. Se literalmente você fosse uma espécie do tipo super-homem. Porque vão ter dias que você não vai sair com vontade do trabalho para fazer outra coisa, vai ter dia que você vai perder a hora, vai ter algum dia que você vai ter algum compromisso médico para ir de manhã ou de noite, pode ser que você gripe, pode ser que alguma coisa aconteça, pode ser até
que essa 1 hora que você colocou para destinar para algum projeto, ela não seja o suficiente para aquilo. Talvez naquele dia aconteceu uma bucha e você vai precisar de 1h30. Mas o senso comum não quer deixar a gente dizer coisas do tipo, velho, eu preciso de muito tempo para fazer coisas que demandam pouco tempo. Porque na sociedade que a gente vive, quanto mais coisas você faz, você é considerado melhor. Quanto mais habilidades você coloca no currículo, mais você é considerado melhor. Quanto mais você fala que é um funcionário proativo, que entrega mais do que lhe pedem, você é considerado um funcionário melhor. E aí que tá a questão que eu quero trazer para vocês. Esse livro aqui, Essencialismo, ele fala justamente ao contrário. Ele fala que quanto mais energia você coloca em mais projetos, menos você contribui para cada um deles. Então pode ter 2 efeitos. Ou você consegue tocar várias coisas e essas coisas não vão muito adiante como poderiam ir, ou você acaba se desgastando muito, você fica estressado, você fica desenvolvendo várias síndromes. Por quê? Porque simplesmente a sua mente não para de trabalhar. E tem até um diagrama, né, que eles fazem aqui, que eu acho muito bacana, quero mostrar para vocês, que ele fala, né, ele meio que desenha na folha como que é esse efeito. Vocês podem ver aqui, a gente tem aqui desse lado uma pessoa que foca numa coisa só, e a gente tem aqui uma pessoa que foca em várias coisas. Pode ver que ela está sempre ocupada, mas ela não vai tão longe como vai a pessoa que está na esquerda. E o que está escrito aqui no meio se chama energia. Ou seja, a sua energia, quando ela é canalizada numa coisa só, aquilo vai muito mais longe. Então o que acontece? Esse efeito de você querer colocar várias metas, de você querer realizar várias coisas, atrapalha tanto o seu dia a dia, como também atrapalha as suas metas em geral. Por quê? Porque você coloca energia num monte de coisa e esse um monte de coisa acaba não andando. E quando os projetos que a gente está fazendo, eles não andam, o nosso cérebro não vê recompensa naquilo. Então você acaba não ficando com vontade de continuar tocando aquilo. Então o que acontecia comigo? Eu tocava um monte de coisa, só que assim, os meus e-commerces, eles não decolavam. O Quem Lê Enriquece não decolava também. Então assim, eu era muito ocupado, mas eu era pouco produtivo. Então o primeiro inimigo que você tem na sua condução de metas, de objetivos, principalmente aquelas metas que você faz a longo prazo, é você justamente querer colocar muitas metas. E uma forma de você saber conduzir isso é você priorizar aquelas metas que realmente fazem sentido. Então, quando eu escolho que eu vou parar de mirar os meus 2 e-commerces para também focar para focar totalmente no Quem Lê Enriquece, cara, eu estou falando o seguinte, isso aqui é o que faz meu coração bater mais forte, isso aqui é o que eu gosto mais de fazer. Tanto é que hoje os outros 3 projetos, né, tanto os 2 e-commerces como o meu emprego, eles não existem mais. São coisas que eu não toco mais. E foi a partir desse momento que o meu YouTube começou a crescer, foi a partir desse momento que o meu Instagram começou a crescer. Então ele foi de 2.000 seguidores para 80 mil. Por quê? Porque simplesmente você canaliza a sua energia numa coisa e você chega mais longe nela. E exatamente isso. E a questão da gente querer colocar muitas metas, eu até entendo, porque você fica tão frustrado de não conseguir muitas vezes colocar ali os seus projetos adiante, que aí quando você volta a fazer alguma espécie de planejamento de metas, você quer começar com tudo, você quer fazer um monte de coisa e você acaba se frustrando. E isso é muito fruto também do nosso ego. O livro Ego é o Seu Inimigo fala que uma das coisas que mais atrapalha nós é justamente essa questão da gente querer driblar o nosso ego. A gente acha que a gente tem muitos poderes, porque é muito ruim a gente assumir para nós mesmos que a gente não tem capacidade, né? Se você for ver, é uma coisa até meio irracional, porque, se eu tenho tantas horas, se eu tenho tantos dias para fazer as coisas que eu quero fazer, cara, por que eu demoro tanto? Por que eu não consigo? Porque a gente não é robô. A gente não foi criado para isso. Eu sempre bato nessa tecla, que nós fomos criados, nós somos seres humanos que foram criados numa época, né? A gente surgiu numa época que a gente não precisava fazer o que a gente faz hoje. A gente era caçador-coletor, a gente simplesmente só lutava para sobreviver. E hoje a gente luta para ter atenção em quê? Nos aparelhos, no computador, no telefone, agendar reunião, mandar e-mail, ser produtivo. Então o nosso cérebro não está acostumado com tudo isso.
Mas como a gente cresce com aquela crença de que o nosso cérebro é muito foda, a gente é muito bom, que não sei o que, a gente acha que consegue fazer muita coisa. Mas a realidade é essa, que a gente tem que ser mais humilde com as nossas metas. Então, em vez de escolher 10, 12, 15 metas, priorize aquelas que realmente faz sentido para você. Aquelas que você realmente vai se sentir orgulhoso de finalizá-las. E você vai ver o quanto que vai mudar a sua perspectiva, o quanto que vai mudar a sua vida. E o segundo inimigo também está ali no meio, está muito parecido com o primeiro inimigo, que é o fato da gente pegar essas metas que a gente planeja e colocar metas muito audaciosas. É a gente querer ser muito ousado nessas metas. Tá? Coisas do tipo assim, pô cara, eu quero ler mais, então eu não vou colocar como meta ler um livro por mês. Eu vou colocar que eu vou ler 4 livros por mês. Nisso no ano vai dar 4 vezes 12, 48. Pô, eu vou ter lido 48 livros no ano. Por quê? Muito do nosso ego, né? A gente quer, muitas vezes, driblar o nosso ego e, ao mesmo tempo, a gente quer recuperar o tempo perdido. Então, a gente acaba colocando metas muito ousadas. E tem um trecho que eu li no livro Sem Esforço, que eu acho um trecho fantástico, que diz exatamente como que funciona isso na vida real. Lá para o século XIX, mais ou menos em 1911, existia uma certa rivalidade para ver qual explorador que conseguiria chegar até o Polo Norte primeiro. E na época haviam 2 rivais, havia o Scott e havia o Rhodes. Então, esses 2 caras eram 2 caras que tinham ali a sua expedição, cada um tinha a sua equipe, tinha o seu time, e eles tinham como objetivo sair de um determinado ponto e chegar até o polo. O que acontece? Passado alguns dias, apenas um grupo conseguiu. Pela primeira vez na história, foi o grupo mais rápido a chegar até esse objetivo. E quando você pega os diários de cada um desses líderes de expedições para analisar, a gente vê que o que fez um chegar mais longe do que o outro foi porque cada um seguiu estratégias diferentes. Então o Scott, ele era o cara que adotava a seguinte estratégia. Ele ia, nos dias que estava mais sol, nos dias que tinha mais condições climáticas, ele andava para burro. Mas quando começava a chuva, quando o tempo começava a fechar, ele parava. E aí ficava se lamentando, pô, mas isso aqui tá um saco, cara, como é que alguém vai andar nesse tempo? Não tem outra escolha, a gente tem que parar. E isso foi acontecendo até que quando ele chegou no polo, ele percebeu que a outra equipe já havia chegado e lá já estava a bandeira deles. E o que aconteceu? Quando eles foram voltar para os países de origem deles, eles acabaram falecendo, porque eles não conseguiram sobreviver à falta de comida, à falta de energia. Eles não conseguiam, como eles adotaram essa estratégia de às vezes andar muito e muitas vezes andar pouco, fazia com que eles se cansassem muito. E acabou que todo o grupo morreu. Na época, eles encontraram alguns bilhetes desses exploradores, desse time que perdeu, sabendo que ia morrer. Falou, cara, a gente não vai ter muita escolha, a gente está sem comida, a gente não consegue chegar muito longe, tá tudo contra a gente, diversas adversidades, não vai rolar. Agora, qual foi a estratégia que o outro grupo utilizou? Sendo que o outro grupo se deparou com as mesmas condições climáticas do que o primeiro. E quando você pega a história desse grupo, do Rhodes, você descobre que a estratégia deles era a seguinte: todos os dias, sem exceção, fizesse sol, fizesse frio, chovesse ou não chovesse, eles andavam 24 km por dia. Então, independente da circunstância, faça sol, faça chuva, eles sempre andavam 24 km. E aí teve um dia que o tempo estava perfeito, o solo estava perfeito, tão a favor deles que se eles pegassem um trenó, eles conseguiriam andar esses últimos 72 km que faltavam. Faltavam apenas 72 km e eles poderiam chegar até lá. O que o Rhodes fez? O que o chefe da exploração fez? Cara, ele simplesmente andou de novo apenas 24 km. E aí passou mais 2 dias, eles finalizaram a meta de 72 km e depois de mais de 1000 km percorridos, eles chegaram até o Polo Norte. E foi a primeira equipe que fez isso no menor tempo. E o que você descobre nessa história? A questão da faixa ideal. Então você nota que esse grupo, a todo momento, eles percorriam 24 km. 24. Pô, mas hoje eu tenho condições de andar mais. Não importa, eu vou andar 24. Porque no dia que eu tiver também sem condições, eu também vou andar 24. Então o livro Sem Esforço fala muito desse quesito de você, cara, respeitar a sua capacidade.
De você entender que vão ter dias que a sua tempestade talvez seja uma gripe que você pega, seja alguma coisa que acontece com seu filho que você precisa levar ele até o médico, alguma eventualidade vai acontecer no seu dia a dia. Nesses dias, você ter uma faixa ideal, ela é muito importante. E eu diria que na hora de fazer metas, você tem que também definir uma faixa ideal. É muito comum a gente querer colocar metas muito ousadas para recuperar o tempo perdido. E o que acontece? Isso acontece igual a equipe do Scott. A gente cansa demais, desgasta demais, e aí nos dias que o céu está mais aberto, você quer andar com tudo. Ou seja, o dia que você está com motivação, você quer andar com tudo. Só que aí o dia que você está desmotivado, você não consegue sair do lugar. Você já quebra ali a corrente, você já quebra o hábito. Então quando você coloca uma faixa ideal, você está driblando uma coisa que a gente acha que tem de sobra, mas a gente não tem, que é a tal da motivação. O que acontece? Quando a gente coloca as nossas metas no papel, isso geralmente acontece no momento que a gente está com muita disposição, que a gente está com muita motivação. Então é comum que a gente seja audacioso. Você nunca vai ver uma pessoa assim desanimada, sem vontade, colocando metas. A pessoa geralmente ela está no momento o quê? De motivação no ápice, principalmente no começo do ano. Então a pessoa vai, pega o papel, começa a colocar um monte de meta. Não, eu vou perder 10 quilos, vou viajar para 3 lugares, vou abrir isso, vou abrir aquilo, vou dobrar meu salário no emprego. E no fim das contas ela acaba não conseguindo. Por quê? Porque aquela não é uma faixa ideal. Você está partindo até o Polo Norte contando que todos os dias vai estar sol, contando que todos os dias não vai ter tempestade. Então o que o autor do livro fala? Que você tem que definir uma meta que seja possível, que não seja tão impossível, que não seja uma meta tão difícil de alcançar, mas também que não seja uma meta muito fácil, senão te desmotiva. E tem até um exemplo que é citado no livro Hábitos Atômicos, que ele usa essa regra como a regra dos cachinhos dourados. Não sei por que chama cachinhos dourados, mas basicamente essa regra consiste no seguinte: quando você coloca uma meta para você fazer, imagine que você é uma pessoa que começou a ter aula de tênis. Aí você está um ano já praticando tênis, está fazendo aula de tênis. Qual que é a situação? Se você for jogar tênis com o Rafael Nadal, cara, você nunca vai ganhar dele. Você pode ter feito um ano de tênis com o melhor professor do mundo, você não vai conseguir ganhar dele. Vai ser muito difícil você ganhar dele. Se você jogar todo dia com ele, vai chegar uma hora que você vai ficar sem vontade de jogar com ele, porque ele vai ganhar todas. Ou seja, o seu objetivo está muito alto, está muito distante. Ao mesmo tempo, se você for jogar com uma criança ou com uma pessoa que manja zero de tênis, vai ser muito fácil para você. E isso vai fazer com que você também não sinta mais vontade de jogar. Então, para você conseguir ter ali uma vontade de ir adiante, tem que ser um objetivo que não seja nem tão difícil, mas também nem tão fácil. Que é o exemplo perfeito da expedição vencedora. Cara, é 24 km todo dia. Vai ter dia que dá para andar 72, mas eu vou andar 24. E vai ter dia que vai ser foda, mas eu vou andar 24. Então, basicamente, o número, né, a ousadia que você tem na hora de fazer suas metas, elas têm que ser a prova de motivação, porque aquela motivação que você tem ao escrever aquelas metas não é a mesma do que você vai ter no dia a dia, não é, mas é de longe a mesma. Aliás, a motivação, muitos estudos, né, que trazem a respeito dela, falam que na verdade ela é uma coisa que poucas vezes vai estar presente na nossa vida, como se fosse um eclipse, sabe? Acontece só de vez em quando. A maioria das vezes você vai precisar mesmo é ter uma meta saudável, não tão difícil e que seja cumprida, porque se todo dia você fizer aquilo, uma hora você vai criar o hábito de fazer aquilo e não vai ser mais tão difícil conseguir fazer aquilo. Então, um segundo inimigo pode ver que está dentro de você, é o fato de você querer fazer tudo com tudo, querer colocar metas muito distantes. Lembre-se sempre dessa história aqui, rumo ao Polo Norte, que vai te ajudar a definir sempre uma faixa ideal do que quanto que você consegue alcançar no ano, sem estresse, mas também que te inspire cada vez mais a fazer aquilo. E o terceiro inimigo também está explicado aqui nesse livro, é justamente você pensar nas metas e não no processo. O livro fala o seguinte, que vencedores e perdedores em qualquer esporte, mas vamos usar aqui, por exemplo, um esporte individual, vai. Vamos colocar aqui, já que a gente falou de tênis anteriormente, vamos colocar aqui um torneio de tênis. Todo cara que vai jogar tênis num torneio de tênis, ele quer ganhar. A gente pode dizer que todos eles têm o mesmo objetivo, vencer. Vencer jogos e vencer torneio. Então o que a gente entende aqui é o seguinte, se todo mundo tem o mesmo objetivo, o que diferencia
um participante do outro? O que diferencia um tenista do outro? O que diferencia um lutador do outro? Se todo mundo entra no ringue, todo mundo entra no campo de batalha, entra numa quadra para vencer. O que diferencia é o processo. É o quanto cada um treinou, quanto cada um se concentrou, quanto cada um fez ali a lição de casa correta, em termos de alimentação, concentração, exercício. Ou seja, se as metas de todo mundo é igual e o que diferencia é o processo, da mesma forma isso impacta na nossa vida. Todo mundo faz metas para cumprir. Mas a questão é, você quer ter a meta aí, por exemplo, de ler muito mais. Aí você coloca que você vai ler 4 livros por mês. Pô, legal, cara, você está sendo específico, você está utilizando aí o método SMART, né, que muita gente fala para você mensurar, que a sua meta tem que ser mensurável, específica, não sei o quê, mas ela também tem que ser alcançável. Só que muitas vezes você nem mensura isso. Por quê? Você está motivado na hora de fazer isso. Fala, pô, cara, 4 livros por mês é fichinha. E agora eu vou provar para você como que quando você foca no processo fica mais fácil você definir suas metas. Veja bem, vamos supor que você coloca aí que você vai ler 4 livros por mês. Se cada livro tiver 300 páginas, que é a média dos livros, você está falando que você vai ler 1.200 páginas por mês. Isso dá mais ou menos 40 páginas por dia. Vamos supor que você demore aí a ler cada página 3 minutos. Você pega 3 vezes 40, 120 minutos por dia. Ou seja, você tem que ler 2 horas todos os dias para ler 4 livros por mês. Agora você se pergunta, você consegue ler 2 horas por dia? Tudo bem, um dia você pode conseguir, 2 também. Mas para você que não está acostumado a ler, cara, você ler tudo isso por dia não vai dar certo. Então, quando você foca mais na meta do que no processo, você deixa coisas como essa passar despercebido. Você acaba não tomando tanto cuidado com o próprio processo que você está fazendo. Talvez mais do que você ler 4 livros por mês, o mais importante é você primeiro saber como desenvolver o hábito da leitura, para você começar a ler todos os dias. Então, o esquema que o livro Hábitos Atômicos fala é justamente de você partir do processo. Como que você pode melhorar aquele processo? Como que pode ser o seu sistema? Como que você vai fazer para ler? Vamos supor que você tem a capacidade então de ler 2 horas por dia. Qual horário que você vai ler? Você vai conseguir ler melhor de manhã, de noite, depois de qual a fazer? Então, pô, eu vou ler de manhã. Beleza, mas aí você acordou, tomou café, quando você vai encaixar? Você tem tempo suficiente para encaixar? Não, eu não tenho. Eu tenho tempo suficiente para ler somente meia hora. Pô, então se você, em vez de ler 4 horas por dia, você pode ler só meia hora, então talvez esteja na hora de você pegar essa sua meta e reduzir ela. Talvez um livro por mês seja ideal. Pô, mas um livro por mês é muito pouco, Rafael. É pouco, mas, cara, é maior do que 0. É 12 no ano. Lembra, de novo, você tem que driblar o seu ego. E quando você começa devagar, com o tempo você vai ganhando musculatura. E é isso que eu explico muito no método Super Hábito, de você começar um hábito pequeno. As pessoas elas começam a desenvolver o hábito da leitura aplicando esse método. Por quê? Porque é um método que ensina você como que você vai fazer devagarinho. E o grande problema das pessoas é justamente achar que elas têm uma baita capacidade de chegar até o Polo Norte e andar todos os dias mais 70 quilômetros, fazendo uma analogia com a história que eu contei aqui. Então, como você pode ver, esses 3 inimigos, eles são nós mesmos, né? Não é ninguém externo, não é nenhum inimigo assim de coisas muito fora do nosso padrão, fora do nosso poder. É justamente nós, a gente não somos criaturas que sabem como mensurar metas, como fazer objetivos e ir até o final. Mas eu tenho certeza que se você seguir esses 3 modelos, se você ir atrás dessas 3 formas aí, se você conseguir aniquilar esses 3 inimigos, os seus objetivos ainda dá tempo de buscá-los esse ano. Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2022, você tem 8 meses pela frente ainda, dá tempo de você recalcular suas metas, talvez diminuir um pouco as suas metas, diminuir tanto o número de metas como também a extensão, o objetivo de cada uma delas e focar mais no processo. O processo é que vai te levar para a meta. Então, se você quer ganhar um campeonato, o atleta primeiro ele tem que ver o que ele pode fazer no dia a dia dele para ter vantagem frente aos outros adversários. E não simplesmente querer ganhar, não aquele papo de só o fato de você querer ganhar já é meio caminho andado, mais ou menos, depende que processo que você vai utilizar para chegar até lá. Então comenta aqui se você gostou do vídeo, comenta aqui qual inimigo você vai derrotar primeiro, comenta qual que é a sua dificuldade,
que eu prometo também que eu vou comentando aqui para te ajudar. E não esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve aqui no YouTube. Se está vendo pelo Instagram, não esqueça de me seguir, que aqui sempre rola muita dica como essa, tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço e foco nas metas aí, que com essas 3 dicas você vai chegar mais longe.